Olá, Aldenora. Boa tarde mais uma vez. Estamos aqui aquecendo, né? Entramos 10 minutinhos antes para aguardar aí a chegada, né, de algumas pessoas, e quando for às 16 horas em ponto a gente inicia, tá bom? A gente vai ter algum facilitador? Não é? Eu mesmo vou conduzir, não é isso? Muito obrigado, viu? É um prazer. Pretendo conhecer, né? Assim que tivermos oportunidade, né, de irmos para o presencial, eu não sei como é que está o planejamento de vocês, mas assim que voltarmos ao presencial, pretendo conhecer, viu? O 9 de outubro. Tá certo, ok. Farei. Independente da quantidade de pessoas, né? Quando for 16 horas a gente inicia, viu? Maravilha, que bom. Eu faço parte do Persevere, né? E graças a Deus a gente tem conseguido trabalhar, né? A gente já está no presencial, lógico, né? Bem reduzido. A maioria das pessoas, né, estão com muito receio ainda de comparecer, né? Mas a nossa casa já vem funcionando, né? De forma híbrida. A gente utiliza o canal do YouTube para transmissão e também oportunizamos também, né, aquelas pessoas que querem ir para o presencial, que elas tenham essa possibilidade. E a gente está tendo, né, algumas pessoas nas segundas, nos sábados. Então, graças a Deus, devagarinho a gente vai caminhando. E a atividade da gente também, não é principalmente a desobsessão, a gente não parou durante toda a pandemia. A gente manteve a atividade da desobsessão, lógico, sem a presença do paciente, né? Tudo à distância, as consultas, tudo sendo realizado à distância. Então, foi um grande desafio, né? E graças a Deus que está funcionando. O 9 de outubro ele fica em Moreno, não é isso? No centro mesmo de Moreno.
Boa tarde, Assis. Seja bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui conosco. Certo, Moreno. Ok. Conheço um pouco Moreno. Tenho lembranças. Então é fácil encontrar. Certo. Opa, amigo. Para você também, viu? Um grande abraço. Estamos juntos, não é? Que Deus abençoe a todos nós nessa longa caminhada, né? E é um prazer para a gente estar junto com os senhores. Jailson, grande trabalhador da Seara. Boa tarde, Jailson. Seja bem-vindo. Marcos Dias também. Boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma tarde, não é? Um domingo à tarde de descanso, coisa boa. Muito obrigado aí pelas emanações de todos. É a minha primeira vez, viu? Não tenho habilidade nenhuma com Instagram, nem Facebook. E é a primeira vez que a gente está fazendo, né? Então, desde já, peço a colaboração, a ajuda, a paciência de todos aí no nosso trabalho de hoje à tarde, que é a minha primeira experiência. Espero contar com as vibrações amorosas de todos, né? E com a indulgência de todos, viu? Então, são 16 horas já, não é? A gente vai iniciar o nosso trabalho, a nossa tarefa. Agradecer a CE, agradecer a Aldenora, não é? Que representa a Casa 9 de Outubro, por essa possibilidade, não é? Por essa oportunidade de estarmos aqui, pelo convite que foi realizado. E para a gente é uma grande honra, não é? Poder colaborar dentro da nossa humilde capacidade, né? De poder contribuir, né, com o movimento espírita, trazendo nessa tarde um pouco de reflexão, né, sobre o Evangelho, no caso, essa parábola, né, que foi colocada para nós. E espero que tenhamos toda uma tarde prazerosa, uma tarde proveitosa, não é? Onde possamos interagir, absorver alguns conhecimentos. Eu sei que a maioria aqui são doutores, né? Parece mais que a gente está numa bancada, né? Mas a ideia é a gente conversar mesmo, né? Refletir sobre a mensagem de Jesus e que a gente possa aproveitar essa grande oportunidade. Então, nesse momento, a gente vai realizar a nossa prece inicial, né? Para que a gente possa efetivamente dar por iniciado o nosso trabalho. Então, vamos elevar os nossos pensamentos ao alto, sintonizar com toda essa espiritualidade amiga, benfeitora da luz, agradecer ao nosso Pai Celestial,
Criador de todas as coisas. Agradecer ao nosso Mestre Jesus, nosso modelo e guia. Agradecer pela mensagem, né, do Evangelho, essa mensagem edificante, fortalecedora. Agradecer a toda a espiritualidade, amiga benfeitora, em especial mentor da casa 9 de outubro, que nos acolhe essa tarde, e rogamos para que possamos ter uma tarde de muita harmonia, de muita paz, de muita tranquilidade, que sejamos ajudados, não é, nas reflexões, nas radiações que vêm para todos nós, para que as palavras sejam ditas com muita singularidade, com muita tranquilidade, e que possamos interagir e absorver, não é, os conhecimentos, as mensagens que virão para nós. E assim, nesse sentimento de gratidão, é que pedimos a permissão ao nosso Mestre Maior, a espiritualidade amiga benfeitora, para darmos por iniciada a nossa exposição na tarde de hoje. Graças a Deus. Que assim seja. Então, os amigos, né? Estou vendo aqui, né? Leila, né? Que acabou de entrar. Boa tarde, seja bem-vinda. E, assim, a partir do momento que a gente iniciar, a gente não vai mais, assim, dar uma parada para cumprimentar os amigos que entrarem, tá certo? A Aldenora faz essa parte, né, Aldenora? Tá certo? Então, a nossa exposição, não é, que foi colocada para a gente, é essa passagem, não é, uma parábola onde Jesus, não é, nos traz mais um grande ensinamento, né? E que grande ensinamento? É a parábola do trigo e do joio, não é? E realmente a sequência é essa, né? Normalmente a gente fala ao contrário, né? Do joio e do trigo, mas é do trigo e do joio. E é uma parábola riquíssima, né? É muito rica essa parábola. Simples, mas cheia de muito aprendizado, de muitas mensagens, não é? E a gente poderia ter, a gente tem, né, várias formas de abordar esse tema. Lógico que a mensagem do mestre, não é, ela está bem definida, mas essa parábola ela abre, né, uma possibilidade imensa, né, de abordagem, e que a gente consiga, né, trazer essas reflexões com clareza. Primeiro a gente falar, não é, sobre essa capacidade de Jesus, não é, esse grande desafio, não é, de trazer esse conhecimento através de parábolas, né? Naquela época a gente sabe da grande dificuldade, né, que se tinha, e no momento dessa parábola ele estava, né, sentado em um barco, né, no mar da Galileia, não é? Imaginem, não é? Um ambiente totalmente aberto e aquela multidão, né, à frente, e ele tentando fazer com que as pessoas compreendessem, não é, um pouco sobre o reino dos céus, não é? O que é que aquelas pessoas estavam aqui naquele início de caminhar, e a gente sabe, né, que em algumas pessoas ali já tinham alguma trajetória, não é? Porque nós temos, conforme Emmanuel, né, nos traz no livro A Caminho da Luz, não é? Muitos de nós viemos exilados, né, de Capela, e ali naquele povo, né, o povo que estava naquela região ali, existiam muitos, né, exilados. Então já eram espíritos que já tinham uma certa caminhada, né? E apesar de não ter ainda, naquele momento, né, de vida em que aquela sociedade existia ali, a possibilidade de educação, de escola, de aprendizado, né, que dificultava demais o aprendizado, a compreensão, mas já eram espíritos que já trilhavam, né, já tinham uma caminhada. Então
já se aproveitava muita coisa, não é? E Jesus com certeza aproveitava isso. E essas pessoas, elas com certeza, né? Com certeza já eram disseminadoras, não é? Elas propagavam, né? Porque tinham a capacidade de compreender alguma coisa e já ia divulgando com aqueles outros que menos compreendiam. Então Jesus realmente tem uma capacidade imensa, né? De educador, e foi um desafio muito grande. Mas em contrapartida a gente vê também a necessidade, né, do envio do Consolador prometido para todos nós, porque até hoje, não é? 2021 anos dessa mensagem, dessa parábola, de todo o ensinamento moral do Cristo, e a gente ainda tem dificuldade, né? A gente ainda se esquece, a gente ainda dificulta, não é? Alguns procedimentos, a gente ainda dificulta o nosso avanço nas nossas virtudes morais, não é? Então, mesmo com todo esse tempo, com várias encarnações que nós temos, mas ainda penamos, não é? Ainda resistimos, não é? O joio ainda está presente, infelizmente, não é? Em nós. E aí a parábola, né? A gente fazendo um resumo bem rápido. Jesus, como eu falei, ele estava sentado e ele conta, não é? Que o Senhor, né, da terra, de uma propriedade, ele semeou o trigo e quando os trabalhadores daquela seara dormiram, cochilaram, alguma coisa nesse sentido, o que foi que aconteceu? O inimigo veio e plantou o joio, né? E a gente sabe que trigo e joio, eles são muito parecidos, são muito idênticos. E muito sabiamente Jesus utiliza, né, na parábola essas duas plantas para mostrar exatamente isso, né, como elas eram idênticas, e que a gente só tem a condição realmente de identificar, de separar, não é? Dizer, não, isso aqui é trigo, isso aqui é joio, quando elas já estavam num estágio maior, não é? Quando elas cresciam mais. Então, no estado inicial da planta, do broto, né, de brotamento, não tem ainda essa possibilidade, essa capacidade da gente identificar. E aí, não é? Quando nasce o joio, os trabalhadores se identificam e perguntam, não é, ao Senhor como é que pôde, né, que foi plantado o trigo e apareceu o joio. E aí ele fala exatamente sobre essa questão, né, que foi o inimigo, não é, no sono, no cochilo, no vacilo, alguma coisa nesse sentido. E aí os trabalhadores, eles perguntam, né, se era para arrancar o joio, retirar o joio, né? E o mestre diz, não, o Senhor diz, não é para arrancar não, agora não, deixa crescer, não é? Deixar os dois crescerem conjuntamente, e quando chegar na hora propícia, na hora adequada, não é? A gente vai e retira, separa, tira o joio, né? Aos molhos, junta os molhos, ataia, né? Amarra e queima. E o trigo a gente colhe e coloca no celeiro. Então, aí a gente já vê duas coisas, não é? Quando ele fala sobre a questão do joio e do trigo, o trigo, não é, representa o quê? E o joio representa o quê? Então, o trigo, a gente pode dizer que o trigo ele representa todas as coisas boas em nossas vidas, não é? E nos representa também, a gente poderia dizer que o trigo somos nós, não é? Fomos sementes, fomos plantados, brotamos, não é? E como planta, a gente vai dar um fruto, e Jesus nos ensinou, não é? Claramente que se reconhece, não é? A árvore, não é a planta, mas a árvore,
pelos frutos, né, que ela dá. E a mesma coisa nesse caso, não é? O trigo ele dá, não é, o material para a gente fazer o pão, não é? Fazer a farinha de trigo, então fazer o alimento, né? Aí entra a questão espiritual, aí entra a questão moral nossa também, não é? Representando já os produtos, não é? Dessa planta, o que é que a gente faz dessa planta após a sua germinação. Enquanto que o joio, não é? O joio ele não dá nada, não é? Ele é uma erva daninha. Inclusive, ele pode ser misturado, ele pode ser até nocivo à saúde do ser humano. Então vejam, né? Como Jesus e a natureza, né? Também, não é? A natureza nos propiciou trazer uma coisa dessa maravilhosa, tão rica para a gente compreender, não é? Essa questão em nossas vidas. Por quê? Porque o joio ele vai representar o que aí? As nossas sombras, as nossas inferioridade, não é? Vai representar as coisas ruins. E também a gente poderia dizer também, né, que Jesus também estava se referindo, quando ele fala do trigo e do joio, ao bem e ao mal, né? O bem em nossas vidas e o mal em nossas vidas também. Também tem essa representação. Por isso que a gente falou que essa parábola ela é muito rica. E o joio, né, também conhecido como cisânia, não é? Em grego, ela significa embate, não é? Embate, cisão. O inimigo representa o inimigo, brigas, não é? Então são as coisas negativas, porque o joio, não é? Como a gente falou agora há pouco, Jesus, né, ele fala que foi o inimigo, né? E o inimigo, religiosamente falando, né, na Bíblia, não é? Se refere muito à questão do Satanás, do diabo, né, que é representado essa figura como a figura do mal, não é? Mas quando a gente fala sobre a questão do bem e do mal, não é? Quando a gente fala sobre a questão do bem e do mal, a gente lembra, né, que Jesus, que os Espíritos, eles nos ensinaram que o bem é o quê? O bem são todas as leis naturais, não é? São todas as leis divinas, e que essas leis elas estão escritas, né, nas nossas consciências, não é? Então, como nós somos essa semente de trigo, né, que Deus criou e semeou aqui na terra, e a gente deveria só fazer coisas boas, a gente só deveria se inclinar para coisas boas, não é? Mas não é bem assim, infelizmente, não é? Temos a lei inscrita em nós, na nossa consciência, quando a gente faz algo de errado, não é? Quando a gente prejudica alguém, quando agimos com inferioridade, a gente sempre vai ter a condição, né, de perceber, pela nossa percepção, não é, de espírito bom que nós somos, que fomos criados, apesar de simples e ignorante, mas no nosso HD está lá, não é, registrado. Então a gente tem essa possibilidade, tem essa capacidade de entender, né, de compreender que nós erramos, não é, que nós não fomos justos. E aí vem a tristeza, vem uma série, né, de comportamentos também que vão nos ajudar, não é, a compreender, né, que a gente fez alguma coisa de errado e que por isso a gente está se sentindo daquela forma. Não é? A nossa consciência, em outras palavras, né, fica pesada, né, quer dizer, eu estou com a consciência pesada, né? Então isso acontece muito. E o joio representa exatamente a questão do mal, não é? Mas quem é que plantou esse mal? Não, ninguém, na realidade, né? Deus não criou, né? Jesus não criou o mal, mas nós mesmos é que possibilitamos a sua existência, não é? Porque a partir do momento que a gente se desvia, não é? A gente se desvia da estrada, a gente se desvia do caminho, não é? A gente comete esses erros,
diante dessas leis, não é? Diante dessas leis naturais que estão inscritas em nós, na nossa consciência, então todo ato que nós cometemos, não é, contrário a ela, ali está presente o mal. Então é por isso que, não é, ele fala, né, como é que surgiu o joio? Um cochilo, não é? Por isso que Jesus nos alerta, né, orai e vigiai, não é? Orai e vigiai. Exatamente para isso, pela nossa fraqueza ainda, não é? Enquanto o espírito, né, que estamos caminhando, são muitas as provas, e a gente vai ver que a possibilidade, né, da gente cometer esse mal, ela existe, é um fato, a gente não pode fugir disso, né? Não podemos nos enganar, não podemos, de forma nenhuma. Então o joio representa exatamente isso, né? E ele existe exatamente pela ausência de coisas boas que nós podemos praticar. Então, quando a gente comete, né, uma falha, um erro, e a gente ingressa no mal, foi por ação nossa mesmo, por culpa nossa. Não que o mal esteja inserido, inscrito em nós, não é? Mas pela nossa falha ainda nós o cometemos. E a gente vem cometendo isso, né, sempre, não é? Nas nossas encarnações, não é? É uma oportunidade, né, que nós temos, de a cada dia, né, exercitar, de cada dia se melhorar, mas infelizmente. Por que isso? Porque nós vivemos num mundo de expiação e provas ainda, né? Estamos nessa transição, né? De mundo, né, de expiação e provas para a regeneração, mas nós ainda vivemos, não é, ainda muito no mal ainda, não é? A gente vê diariamente, não é, quantas notícias, não é, ainda coisas aberrantes que a gente diz, meu Deus, estamos no século XXI e ainda atrocidades, não é, estão acontecendo, coisas, né, que a gente, assim, se fizer uma reflexão, né, meu Deus, como é que isso pode estar acontecendo ainda, né? Então ainda estamos num mundo ainda muito personalizado ainda, né, marcado pela inferioridade e pelo mal. Então, né, principalmente por conta disso que a gente está falando, porque ainda vivemos num mundo de expiação e provas. E o mundo de expiação e provas, ele vai nos possibilitar, não é, vivenciar muitas dores, não é, muitos desafios. Então, é uma coisa que nós não podemos fugir e que a gente tem, não é, que semeada a semente, não é, que a gente pode compreender também como esse evangelho maravilhoso, todas essas leis, não é, que representam essas leis morais, que são as atitudes, são as regras, são as ações que impelem a cada um de nós, que nós devemos seguir. Então a gente tem que estar atento a isso, para que a gente não fuja, né, para que a gente não erre mais, para que a gente não deixe o joio surgir, não é, nas nossas vidas, porque cada vez mais que o joio surge, não é, em nós ou nas nossas vidas, a gente se compromete cada vez mais. E nesse caminhar que nós estamos, né, atualmente, né, vivendo essa pandemia, né, que é um momento de colheita, né, é um momento de colheita, é um momento da ceifa, né, que Jesus fala nessa parábola também, não é? Então a gente vê pelas dores, não é, que estamos passando, muita tristeza, muitas dores, não é? Muitos chamados em todas as classes, não é? Em todas as classes, e a gente vê que é um momento crucial que a gente está passando, não é? E que precisamos desde já acender essa luz, não é? Nos iluminarmos cada vez mais, nos balizarmos no Evangelho, nos balizarmos em todo o ensinamento moral de Jesus, fazer as nossas reflexões, não é? E não tem nada melhor, não é? Nada mais seguro do que a gente fazer exatamente a nossa avaliação de ser, não é? Porque se a gente não se conhecer,
se a gente não fizer essa viagem interior, se a gente não se avaliar, não é, como espírito ou como ser humano, como queiram, né? Como é que a gente vai compreender, não é? Se a gente está no caminho certo, se a gente não está no caminho certo, se eu cometi alguma falha, onde é que eu preciso melhorar. Então, é fundamental que cada um de nós, não é, faça essa viagem interior cada dia, que a gente, né, se questione, que a gente faça aquelas perguntas, né, que Santo Agostinho nos ensinou, quando a gente vai dormir, não é? Se prescutar, não é? Se dialogar consigo mesmo, com o seu coração, né? Verificar o que é que você fez de bom, o que é que faltou você fazer de bom, se você não agiu por omissão, não é? Então, é isso. O Evangelho, os ensinamentos estão aí para a gente, não é? Muito claro, a gente é muito beneficiado, né? Nós somos muito beneficiados nesse ponto, né, de que nós nos encontramos, né? Porque a facilidade é muito grande hoje. Jesus estava lá, meu Deus, naquele barquinho lá no mar, tentando falar para aquelas pessoas, para que elas compreendessem. E hoje a gente tem, não é, a internet, a gente tem Instagram, a gente tem palestra de tudo que é jeito, se grava palestra, então tem os livros, não é, os e-books. Então as possibilidades hoje, não é, são imensas. Então nós não podemos dar mais desculpas, não é? Nós não podemos mais dar desculpas dessas nossas falhas, não é? Do crescimento do nosso da nossa inferioridade. Não cabe mais, não é? E aí nessa parábola tem uma coisa importantíssima, né? Que Jesus coloca, que é exatamente a questão da ceifa, né? Ele diz, não, deixa crescer, né? O joio, deixa crescer, não arranca agora não. E por que é que Jesus fala isso? Isso é muito importante, né? E a gente não pode falar dessa parábola sem esclarecer esse ponto, não é? Ela é fundamental. De forma natural, né? As plantas, como a gente falou no início, elas se parecem muito. E se você tentar arrancar o joio logo no início, o que é que pode acontecer? Você vai, como as raízes estão enraizadas, né? Elas se cruzam. Então, se você for tentar arrancar o joio ali, você vai arrancar o trigo também, não é? Então, nada de precipitação, não é? E aí vem o esclarecimento para nós, não é? Como a gente falou, nós podemos ter o joio em nós podemos ser o joio, né? Porque o mal existe também. Tem pessoas que são inclinadas ao mal, né? Como falam os próprios espíritos, né? Através da codificação, né? Nós temos os espíritos classificados como maus, né? Que eles se ocupam exatamente nisso, se comprazem, não é? Nisso a gente sabe, e nós sabemos que existem correntes contrárias a Deus, contrárias ao Evangelho, não é? E que pregam outras coisas diferentes. E aí vem exatamente a questão do inimigo, não é? Do inimigo, e trazer a mensagem contrária, né? Então, para que a gente se desvirtue, para que a gente saia do caminho, para que a gente perca a sintonia com o bem, para que a gente não se ilumine, né? Então temos que ter muito cuidado, mas muito cuidado mesmo, né? Para que a gente continue firme na nossa fé, na nossa coragem, não é? Que a gente possa velejar com esse barco no rumo da evolução. Então, essa questão, né, do arrancar, nada de precipitação, não é? A gente vai fazer a justiça com as próprias mãos, né? A gente vai arrancar o mal pela raiz, como se diz? Não, de forma nenhuma, não é? Não podemos fazer isso. De forma nenhuma não podemos fazer isso. É por isso que Jesus recomenda, calma, deixa a planta crescer. E quando a gente puder identificar o que é trigo e o que é joio, a gente vai ali e separa, não é? Então, como a gente falou no início, né, nós, não é, como espíritos, temos em nós tanto o trigo como o joio. Então nós não podemos, né, agir com os nossos irmãos,
com esses que se comprazem no mal, não é? Ignorá-los, não é? Ou não, eu quero distância, não, tem que ser pena de morte para essas pessoas que ainda transitam, né, nesse caminho. Então não podemos ser assim, até porque a mensagem de Jesus nos manda, né, a amar os nossos inimigos, não é? Amar os nossos inimigos. Então a gente não pode ter, não é, como cristão, um posicionamento jamais dessa forma. E isso falando de nós, não é? Que temos que ter essa calma, que não podemos ser preconceituosos, que não podemos agir com violência, né? Não podemos agir com violência, né? Desejar o mal para o outro, né? Desejar que o outro morra. Ah, não, né? Fulano fez isso, por que é que não foi com ele, né? Se fosse um homem de bem, não é? Que está lá no Evangelho também, mais um ensinamento para a gente. Então a gente tem que estar vigiando sempre para que a gente não entre nessa sintonia, não é? Para que a gente possa exatamente ser sempre trigo, não é? Vamos tentar ser sempre trigo. E quando o joio vier, com muita calma a gente vai afastando, identificando e afastando, aparando, não é? Fazendo essa retirada com muita calma, não é? Com muita justiça, como é a administração celeste, não é? A administração celeste, ela é exatamente assim conosco, porque ela sabe das nossas fragilidades, ela sabe da nossa fraqueza, não é? Enquanto o espírito errante ainda que encarna, desencarna. Então eles compreendem, não é? Nos conhecem o nosso interior, conhecem a nossa parte mais íntima, né, mais profunda. Então eles sabem que a nossa luz vai brilhar, que nós seremos anjos, né, que vamos nos tornar deuses, não é? Podemos demorar aí uma eternidade, mas vamos, com certeza. Então a administração celeste, ela tem essa paciência com a gente, não é? Ela nos espera. Essa ceifa que Jesus fala, não é? Na parábola, ele se refere exatamente a esses momentos, não é? Do desencarne e no nosso desencarne. Então, quantas vezes já encarnamos e desencarnamos? E nesse momento a gente presta conta, não é? Não prestamos contas? Com certeza nós prestamos. Então, o momento é um momento da ceifa, não é? É um momento de ceifa na nossa vida, de prestar conta. E também isso acontece nesses momentos, não é? De transições, das grandes transições e grandes mudanças, não é? Nos orbes, como nós estamos passando agora, nesse momento de intensa dor, né? De intensa tristeza. Tivemos todos aqueles terremotos, os cataclismos, não é? E agora a gente está vivendo uma pandemia, não é? Com uma quantidade de mortos aí enorme, não é, no planeta. E esse é o momento da ceifa, não é? É aquele momento de atar, não é, o joio e fazer a queima, como se diz. Mas lógico que, mas todas as pessoas que estão sendo chamadas, que estão desencarnando, que estão passando por isso, não, de forma nenhuma, não é? Mas a gente sabe que lá na Gênese, né? Na Gênese, nós vamos encontrar lá o Código Penal da vida futura, não é? Que é um grande ensinamento para todos nós, mas nós não devemos esquecer jamais disso, porque nessa parábola, né, se fala muito no fogo ardente, a câmara ardente, né, no inferno, o diabo, a condenação. Não tem nada disso, não é? Jesus falou, mas falou de uma forma figurada, não é? Ele falou com palavras que a sua significação pode representar algo semelhante, não é? Quando se fala no diabo, se fala exatamente na dissensão, né? Na desarmonia, não é? Então, é nesse sentido, não é? É nesse sentido que se fala. Então, quando a gente vai, não é, para as penas futuras, o Código Penal que está lá na Gênese,
Eu vou ler só aqui o primeiro, segundo e terceiro parágrafos para a gente. Que diz assim: a alma ou o espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições de que não se despojou durante a vida corporal. Seu estado feliz ou desgraçado é inerente ao grau de sua purificação ou de suas imperfeições, não é? Então está muito claro para a gente, não é? Não existe essa questão do inferno, não é? Existem locais de sofrimento, intenso sofrimento, existe, com certeza, nós sabemos que existem, não é? Como também existem os locais de regozijo, nós sabemos que existem. Mas isso vai ser um reflexo de quê? Vai ser um reflexo do nosso trabalho, né? No nosso desempenho, das oportunidades que nós tivemos e aproveitemos ou não aqui nessa vida, né? Na encarnação em que nós estamos. Cada um tem a sua missão, nós cumprimos com a nossa missão, não é? Então, quais foram os erros que nós cometemos? Eu pedi perdão pelos erros que eu cometi, pelas falhas que eu cometi, eu tentei logo me chegar junto da pessoa que eu feri, não é? E pedir desculpas, pedir perdão, como recomenda Jesus, ou não? Não, não é? O meu orgulho não permitiu, não é? Que eu fizesse isso. Então, infelizmente, quando a gente desencarna, quando chega esse momento da ceifa, o que é que acontece? A gente vai pagar por isso, né? Vamos sofrer consequências, porque isso é uma lei. Não é porque Deus quer que isso seja assim, mas é porque está feito, né? Uma lei, e que não existem exceções para ninguém. Logicamente que nesse julgamento, não é? Se considera aí as coisas boas e as coisas positivas, as coisas positivas e as coisas negativas, não é? Então, não são só as coisas negativas que são colocadas, não é? A julgamento. Então, a gente vai estar sofrendo ou não, a gente vai estar em local doloroso ou não, de acordo com as consequências, não é? De todas as imperfeições que nós não conseguimos declinar, que nós não conseguimos avançar. Então temos determinadas imperfeições e a gente continua, e muitas vezes a gente não quer nem saber, não é? Quando alguém chega para a gente, um amigo, uma pessoa que nos ama e fala de alguma negatividade nossa, de algum defeito, qualquer coisa que seja, a gente já, não é, se estremece, a gente já foge, a gente não quer ouvir, não é? Pelo nosso orgulho. E isso é muito ruim, isso é muito negativo. E aqui ele diz, né, no parágrafo 2º do Código Penal, a felicidade perfeita está ligada à perfeição, ou seja, à purificação completa do espírito. Toda a imperfeição é ao mesmo tempo uma causa de sofrimento e de privação de gozo, assim como toda a qualidade adquirida é uma causa de gozo e de atenuação dos sofrimentos. Então, por que a gente sofre mais ou menos? Exatamente por conta disso. Porque a gente permanece no erro, endurecido, temos as oportunidades, não é? Quantas oportunidades nós recebemos nas nossas vidas, não é? Diariamente. E a gente deixa fugir. A gente não encara, não é? A gente foge. E aí a gente perde uma grande oportunidade, não é? De se redimir, não é? De equilibrar aquela energia, né? Negativa em positiva, que o joio e o trigo a gente também pode compreender como dessa forma, não é? Como energias positivas e negativas, e que a gente pode colocar o joio, essa energia negativa, como transformá-la numa energia positiva. Podemos compreender também o joio como essa coisa ruim, essa coisa do mal, mas que a gente pode transformar, né? A nossa própria evolução nada mais é do que isso, é transformar o joio em trigo, não é? No alimento do bem, do amor, da caridade, não é? Então é transformação. E no parágrafo 3º do Código Penal ele diz: não há uma única imperfeição da alma que não traga consigo suas consequências lastimáveis, inevitáveis. Então, por que é que nós sofremos tanto, minha gente, no mundo de expiações e provas ainda? Exatamente por isso, né? Por toda essas nossas sombras,
não é? Por todas essas nossas sombras, por todas essas nossas inferioridades. E, assim, muitas vezes a gente se engana, né? Muitas vezes a gente se engana. Ah, não, mas eu já me acho tão bom, eu já me acho tão evoluído, né? Eu não tenho vícios, né? A Aldenura colocou aqui os vícios, né? Eu não tenho vícios. Ah, eu faço campanha do quilo, ah, eu sou tão cristão. Mas a gente precisa, não é? A gente precisa vivenciar as coisas, né? Nós não podemos fugir das batalhas, a gente não pode fugir das experiências, né? Dos convívios, não é? Mesmo quando esses convívios eles nos trazem desafetos, quando eles nos trazem dores, não é? Quando eles chegam até a nos desequilibrar em determinados momentos, mas são grandes oportunidades que nós temos, não é? De provar para nós mesmos que nós melhoramos, que nós temos agora a capacidade, né, de enfrentar aquele problema, não é? Observem que muitas vezes essas oportunidades, esses acontecimentos, eles se repetem nas nossas vidas, não é? Vem, meu Deus, por que é que isso está se repetindo, né? Porque isso sempre vem para mim. Exatamente para isso, para que você se solidifique naquele valor, né? Para que você prove realmente que você evoluiu. Então é isso, né? Cada imperfeição é sofrimento e que a gente precisa passar por ele. Então é importante que a gente compreenda isso, né? Além da gente ter essa compreensão que estamos num mundo de expiação e provas, que são provas mesmo, que são dificuldades, que são sofrimentos, né? que vem para a gente, não é? E que Deus não faz isso não é porque Ele é mau, não é porque Ele é injusto, não. É porque faz parte, né, do nosso viver, faz parte exatamente dessa nossa caminhada evolutiva, para que a gente consiga galgar esses patamares maiores, não é? Da gente viver num mundo crístico, né? Num mundo totalmente feliz, para que a gente possa perder toda a materialização, não é? E ser luz, não é? Como Jesus. Então nós temos que passar por isso, por esses dissabores, vamos ter que passar, sem sussurrar, sem reclamar, sem murmurar. Porque se a gente murmurar, sussurrar, a gente vai estar cometendo falhas também. É o joio presente em nossa vida, não é? Então temos que aprender isso e colocar em prática, não é? Colocar em prática, fazer sempre as nossas avaliações. E, não é? A gente também entendendo, né, que esse mundo de expiações e provas é onde domina o mal, né? Predomina o mal, infelizmente, não é? É uma realidade que a gente não pode fugir disso. Porque Deus criou o mal? Não, por que tanto mal no mundo de expiações e provas? Porque é um momento exatamente da gente poder vivenciar, não é, todas essas dificuldades e a gente brotar, não é? Brotar o trigo, né? Brotar coisas boas, não é? Vivenciando todas essas dificuldades, passando por todas essas dificuldades, consolidando as nossas virtudes. É assim que nós crescemos, é assim que nós evoluímos. Então, essa parte, né, do arrancamento do joio, ela é crucial no entendimento dessa parábola, né? Que a gente não seja jamais, não é, precipitado, que a gente use sempre a justiça, né? A gente use sempre o amor, fazer o outro aquilo que a gente, né, deseja que fosse feito a nós. Então temos que caminhar sempre nesse patamar, independente se é comigo, se é com meu filho, se é com alguém da minha família, em qualquer situação. A gente tem que colocar sempre a razão, né? Tem que colocar sempre a justiça. Não é o desejo nosso e a nossa grande missão não é ser o homem de bem, não é? Então, o que é ser o homem de bem? É aquele que observa, né, a lei de amor, de caridade, de justiça, não é? Que coloca em prática tudo isso, não é? Então, quando a gente coloca o joio ali, quando a gente deixa nascer o joio, a gente não está sendo o homem de bem, né? A gente não está sendo.
Então, temos que ser, não é? Já está no tempo da gente caminhar, não é? Para isso, completamente. E aí a gente falou também, né, sobre a questão da administração celeste, não é? Sobre nós, não é? Porque a gente sabe que quando a gente vem, né, para cá, a gente vem com uma missão, a gente vem com a nossa... Fazemos o planejamento, né, encarnatório, não é isso? Então, temos que ter esse pensamento vivo em nós, tá certo? E eu pensei que era 1 hora, então mais 8 minutos, ok, vamos concluir aqui, tá bom? Então vejam, no livro Vinha de Luz, não é? No capítulo 107, Emmanuel traz uma mensagem aqui sobre o joio, né? Ele chama de joio esse capítulo. E é muito importante, né? Que é uma explicação para a gente, não é? Dessa parábola, nesse ponto maior sobre a questão do arrancar. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa, direis aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar. Aí está em Mateus, né? O capítulo é o 13. E aí, Emmanuel nos esclarece o seguinte. Quando Jesus recomendou o crescimento simultâneo do joio e do trigo, não quis senão demonstrar a sublime tolerância celeste no quadro das experiências da vida. Então, como a gente falou, né? Nós temos que ser tolerantes, sim, e também a espiritualidade maior, não é? A administração celeste, ela é em relação a nós, não é? Ela nos compreende, a gente já falou sobre isso um pouquinho antes. O mestre nunca subtraiu as oportunidades de crescimento e santificação do homem, e nesse sentido, o próprio mal, oriundo das paixões menos dignas, é pacientemente examinado por seu infinito amor, sem ser destruído de pronto, não é? Então, todos nós temos oportunidade, né, de mesmo errando, de mesmo permanecendo no erro, não é? Sabendo que nós vamos passar pelas zonas, né, desconfortáveis de sofrimento, tudo, mas a espiritualidade, não é? Os seres crísticos, né, eles estão todos muito bem atentos, né, aos nossos merecimentos, às coisas boas também que nós construímos e que nós realizamos, e que isso é colocado em consideração. Importa considerar, portanto, que o joio não cresce por relaxamento do lavrador divino, mas sim porque o otimismo do celeste semeador nunca perde a esperança na vitória final do bem, não é? Então a gente sabe que sempre existe essa luta, né, do bem e do mal, e que está dentro de nós, não é? É a nossa própria consciência, a nossa própria razão, não é? É a nossa capacidade, não é, de termos liberdade de escolhas, não é? Temos essa liberdade, o livre-arbítrio, né, nos dá isso, e a gente sabe que a espiritualidade, ela nos respeita totalmente, não é, em relação a isso. Então, o Criador, não é, e o Governador Celeste, não é, eles são muito generosos, né, em relação a nós, em relação ao nosso estado, em relação às nossas atitudes, às nossas ações e a nossa desenvoltura, não é? Então, que tenhamos uma grande oportunidade, né, de ler, de aprender mais, né? Vamos refletir mais sobre essa parábola, ela é muito importante, ela nos traz conhecimentos muito aprofundados, não é? E que a gente possa sempre estar nessa condição de se melhorar cada vez mais, não é? Absorvendo, sentindo, não é? Todas as emanações que vêm do alto para todos nós. Então, nesse momento, a gente quer agradecer, não é? Mais uma vez ao Denora, a CE, por essa oportunidade, né, de trabalho, por essa oportunidade de estarmos aqui trazendo essas reflexões, esse bate-papo, foi muito bom. E vamos em frente, né? Que tenhamos um final de tarde aí muito iluminado,
E vamos agora fazer a nossa prece final, tá bom? Gratidão. Pai maior, Mestre Jesus, espiritualidade amiga benfeitora, só nos resta agradecer por essa grande oportunidade que tivemos de estarmos aqui em Teu nome, refletindo sobre Tua palavra, refletindo sobre Teus ensinamentos. Nos acolhe sempre na Tua seara. Nos dá sempre, não é? Esse amor, esse sentimento de carinho, esse acolhimento, nos fortifica, nos revitaliza sempre nas nossas intenções, nos nossos desejos, desejo de servir sempre, de ajudar, de amparar, de colocar, Mestre, em prática todo o aprendizado que Tu trouxeste para todos nós. Que possamos ser a cada dia melhores, que possamos fazer as nossas reflexões interiores para que a gente busque sempre se melhorar a cada dia, buscando sempre a luz. E assim, nessa sintonia de paz, de luz, é que pedimos a permissão para finalizar o nosso trabalho nessa tarde. Graças a Deus.